3%. Apenas 3% de vocês serão um seleto grupo de heróis a caminho do Mar Alto. 3%, uma série brasileira de drama de 2016. A série começa em um futuro bem distante, onde o mundo foi dividido em duas metades. Uma das partes é a rica e essas pessoas são chamadas de offshore. Eles vivem no luxo completo, tudo que vocês possam imaginar. E a segunda parte é a famosa slum. Ela vive na favela, sem hospitais, escolas e tudo que define a pobreza em si. A galera não tem uma vida muito boa, mas essas pessoas que vivem na favela têm uma chance de ir pro exterior. Elas poderiam literalmente mudar de vida com isso. Então, quando elas têm 20 anos, elas passam por uma seleção, que é o famoso processo. E nele, 3% dessas pessoas são escolhidas. Elas vão poder viver a vida tranquilamente, sem os problemas que existem nesse mundo. E o resto dos participantes vão ter que voltar pra favela e sem mais. Ponto. Então, em uma manhã, foi anunciado que mais uma vez o processo iria começar. E assim, todos aqueles que foram inscritos deveriam ir até a sede para iniciar o procedimento. E aqui nós somos apresentados a Michelle. Uma luz atrás da orelha dela avisa para ela ir até a sede em 40 minutos. Isso foi colocado nela quando ela se inscreveu. E todos que vão lá têm esse implante. E ele funciona como uma chave de identificação. E a Michelle, com a sua amiga que morava perto da sua casa, que se chama Bruna, vão para a sede muito nervosas, ao lado de muitas outras pessoas. Elas são obrigadas a vestir um uniforme antes de entrar nas instalações. E depois disso, o chefe do processo, que se chama Ezekiel, fez um discurso sobre a importância desse processo. Ele começa a falar sobre os fundadores do programa, mas não se aprofunda muito nisso. E depois do discurso do Ezekiel, ele conheceu uma funcionária nova que se chama Aline. Ela falou que foi pro offshore para avaliar o desempenho dele, e o Ezekiel não estava muito feliz com isso, mas ele não podia fazer nada contra as ordens dos seus supervisores. E enquanto tudo isso estava acontecendo, os participantes estavam sendo encaminhados para salas onde eles iriam ser entrevistados e avaliados pelos seus agentes da offshore. Isso é a primeira coisa que eles precisam fazer. E os que foram considerados incapazes de continuar vão ser mandados embora de volta para casa antes mesmo do início dessa competição. O homem que estava entrevistando a Michelle começou a fazer muitas perguntas pessoais, e ela disse que o namorado dela foi participar no ano passado e ele não voltou mais para casa. Então, ela estava acreditando que ele conseguiu passar nos testes, mas o entrevistador diz que às vezes pode ter ocorrido algo diferente, como por exemplo, ele ter morrido em algum evento. E isso não é muito incomum para os participantes. E isso era tudo para testar a dependência que ela tinha sobre o seu namorado. E o entrevistador mandou ela tirar o colar que estava no pescoço dela, que era muito importante para ela. Então, quando ela fez isso sem pensar duas vezes, o entrevistador escolheu ela bem na hora. E ao lado dela tinha um cara que se chama Marco, e ele estava bem confiante e estava respondendo todas as perguntas com muita firmeza. Ele diz que todos da sua família sempre passaram nessa seleção, então ele estava bem confiante que também conseguiria chegar até o final. E de fato, isso o ajudou, porque ele passou. Mas seria muito interessante esse entrevistador mandando ele voltar para casa com essa cara de deboche dele. Mas foi mostrado algumas pessoas se dando mal também, como por exemplo o Alex. Ele fala com muita confiança por uns 20 minutos de si mesmo, mas ele foi rejeitado porque ele não foi convincente o suficiente. E ele diz que essa competição toda era muito injusta e ele foi retirado dali. Agora apareceu a Joana. Ela era muito inteligente e ela também foi selecionada. E o último que foi mostrado pra gente se chama Fernando. Ele é um cara deficiente que tem menos chance de sobreviver a tudo o que tinha pela frente por conta das limitações dele. Mas toda a determinação dele fez ele conseguir ser aprovado. E por enquanto, todo mundo se ignora. E agora nós vamos pra outra parte da instalação e tinha uma mulher que se chama Agatha. Ela viu um intruso ali que foi enviado por um grupo rival que se chama A Causa. O homem foi pego e estava sendo torturado para revelar se tinha mais alguém infiltrado ali. Então, ele diz que o novo grupo de participantes também tinha um intruso da causa. Então Ezekiel e a Agatha precisam remover essa pessoa o quanto antes para conseguir manter a paz durante o processo todo. E nas favelas estava acontecendo o encontro do pessoal com a organização A Causa. E eles falam que acreditam que todos mereçam uma vida de qualidade. E esse processo era uma propaganda para criar classes diferentes na sociedade. E o líder da causa também estava bem confiante que a pessoa que ele mandou não seria pega.
Então, voltando para a sede, o Alex tirou a sua própria vida porque ele não foi selecionado e não queria voltar para a favela de novo. As pessoas ficam bem chocadas com esse incidente e precisam ser levadas para outra sala pelos funcionários da sede. E aqui os participantes são identificados pela inscrição deles, que fica na orelha. E a Joana percebeu algo interessante aqui, porque o cara que estava na frente dela, que se chama Rafael, tem 3 pontos atrás da orelha. E isso é diferente do padrão, porque geralmente são 2 pontos. E aqui ela o acusa de fraude. Mas, quando ele foi verificado, ele passou tranquilamente. E a Joana acha que ele usou algum truque para poder passar. Mas ela não diz nada aos funcionários, porque ela estava planejando usar essas informações ao seu favor. E aqui, eles são levados para sua primeira tarefa. Tem vários blocos de Lego no meio de uma mesa, e eles precisam fazer pelo menos 9 quadrados em 10 minutos. E quando tudo começa, o Fernando não estava conseguindo pegar os blocos, e a Michelle ajudou ele puxando alguns. Eles começaram a montar tudo e o tempo vai passando. Então, nos últimos segundos, a Michelle estava apanhando e não estava conseguindo montar o último. E vendo essa angústia da Michelle, o Fernando ajuda ela a criar um cubo bem grande. E quando o cronômetro para, o Rafael estava com 1 a menos. Então ele roubou um cubo de um cara que estava ao lado deles e os funcionários não ligam para isso e deixam ele passar. A Joana estava com 11 e a Michelle com 9 também. Mas um deles era bem maior e isso fez ela passar, ajudou bastante. Então quando o jogo acaba, todo mundo fica olhando para a cara do Rafael com muito desgosto, até eu. Eles chamaram ele de trapaceiro e até falam mal dele quando ele estava longe. E logo depois disso, nós vemos que ele estava causando uma briga e apanhou de várias pessoas para parar de ser boneco. Chatão demais esse Rafael, dá até vergonha dele usar meu nome. Mas enfim, a galera que estava falando mal dele foi lá ajudar. Esse é o plano dele. O plano dele funcionou de fato, mas a Joana sacou tudo o que aconteceu e ela pede que ele fique ao lado dela, porque se ele trair ela vai abrir a boca com certeza e vai falar sobre o registro falso que ele fez. Agora indo pro Ezequiel, a Aline estava entrevistando ele sobre a maneira que ela lida com o processo. Ela estava bem ansiosa para conseguir encontrar uma falha no trabalho dele para que ela pudesse assumir a posição dele. Mas para isso, ela também traz o nome da esposa dele à tona ali. Mas antes que a gente pudesse saber mais sobre ela, eles foram interrompidos. E quando isso aconteceu, a Agatha descobriu que a Michelle ou a Bruna eram um intruso aqui, que estava trabalhando com a causa. Então, elas foram chamadas para eles descobrirem quem de fato estava com o grupo. As duas foram vizinhas a vida toda e sempre estiveram bem próximas uma da outra. E se elas não disserem a verdade, a Agatha vai ser obrigada a matar as duas. E quando ela não estava prestando atenção, a Michelle sugeriu que elas ataquem ela, já que era a única maneira de sobreviver. E a Bruna então concordou com esse plano no calor do momento. Mas, no último segundo, a Michelle traiu a Bruna e a Bruna foi a única que atacou a Agatha. Então, ela foi morta a tiros. E a Michelle foi liberada para ir embora. E aqui foi revelado que a Michelle era a intruso que trabalhava com a causa, o grupo rebelde. Ela e a Bruna sempre foram amigas desde a infância, e ela sacrificou a Bruna por um propósito maior. Nós vemos que a história sobre o namorado dela também era falso. Ela inventou tudo aquilo, para que assim ela pudesse ser selecionada e passar no teste. Na realidade, ela estava indo para o exterior para conseguir encontrar o seu irmão, que passou pelo processo e nunca mais voltou. Então, depois de tudo isso, nós fomos apresentados ao passado do Fernando. Ele foi criado pelo seu pai, e ele sempre colocou na cabeça do Fernando que ele teria que passar no processo. E ele é muito bom porque ele sabe não deixar a sua limitação ser uma desvantagem. E durante um exame físico, ele foi levado até um médico que injetou o medicamento nele e o remédio causou dor nas pernas dele pela primeira vez na sua vida. Ele nunca tinha sentido dor antes. A médica diz que se ele passar no processo, ele vai poder fazer um tratamento adequado e ele vai poder andar novamente um dia. O Fernando fica bem confuso com essa notícia porque ele já tinha aceitado que nunca mais iria andar. Então na próxima missão deles, eles foram levados para uma outra sala e ela tem uma mesa de jantar com alguns manequins com expressões diferentes. O pessoal precisa descobrir o que aconteceu com a mulher que estava vestida de azul marinho e que tinha morrido. E ao analisar toda a situação, eles começam a debater ideias, então depois de refletir muito, o Fernando conseguiu chegar a uma conclusão de que a senhora tenha sido envenenada. O marido dela era o homem que estava sentado apontando ao lado dela, porque os dois têm sujeira nos seus sapatos.
Então, eles devem ser convidados na casa do outro casal. Mas no momento da emergência, ela estava virada para o outro cara. Isso poderia significar que ela tinha na verdade um caso com ele. Então ela foi envenenada pela sua esposa que tinha feito a comida. E isso explica o rosto totalmente inexpressivo da esposa. O grupo ficou impressionado com isso, mas o Rafael se opõe a tudo isso. Ele colocou que na verdade a mulher estava tendo uma reação alérgica ao talher de prata. Como todos estavam usando pelo menos uma joia de prata, a mulher estava usando um anel de vidro e um colar normal, sem prata. Então, ela estava olhando para o homem que não é o marido dela porque ele é médico. Então, olhando as gavetas, eles encontraram diagramas do corpo humano que sugere isso mesmo. Mas isso ainda não explica do porquê a mulher tem um rosto inexpressível. A Joana, que ficou quieta esse tempo todo, falou que essa mulher era na verdade cega, porque não tinha nenhuma luminária na sua mesa de estudo. Então, eles olharam uma outra gaveta e encontraram um caderno de Braille. Então, a teoria do Rafael é verdadeira. Mas, ainda assim, um dos companheiros de equipe é eliminado, porque não ajudou o grupo em nada. Então na terceira rodada, o Ezequiel pediu a ajuda da Aline para monitorar o jogo. Isso porque eles estavam com poucos funcionários. E ela aceitou isso, mas desconfia um pouco do Ezequiel por isso. Então, quando a competição começou, ela procura ele e o encontra saindo da sede. Ele vestiu uma roupa bem velha e entrou na favela disfarçado de mendigo. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, os grupos são levados para uma sala e para essa rodada eles recebem 6 moedas para 7 pessoas. Então o grupo tem que decidir de uma forma coletiva quem eles vão eliminar. Eles têm 15 minutos para isso. Por fim, os que saírem com uma moeda vão passar. O Rafael então pega uma moeda na mão e diz que era sua e ele estava muito determinado a vencer a rodada e boa, ele ia embora com essa moeda. Mas a galera falou, nananina não vai fazer isso. O Marco tenta tomar dele a força e ele de fato conseguiu, então o grupo decidiu votar. E no começo, todo mundo vota no Rafael pelo que ele fez. Mas a Michelle votou na Joana, e ela logo em seguida olha pro Rafael pedindo que ele se posicione e fale a favor dela. E com medo que ela revele o seu segredo, ele diz que vota no Fernando, porque ele tem a menor chance de ganhar. O Rafael queria sacrificar ele, mas o Fernando argumenta falando que a médica disse que ele poderia receber um tratamento melhor no exterior que faria ele andar. Isso significa que ele não era um estorvo para a equipe. Ele vai conseguir andar uma hora ou outra. Então, por fim, o grupo decidiu sortear os nomes e deixar o destino escolher. E agora nós vamos pro lado de fora com Ezequiel. A Aline estava monitorando cada movimento dele e ele estava indo cada vez mais a fundo na favela. Mas ele não para em nenhum local da favela e ele percebeu a câmera brilhando e percebe que alguém estava observando ele. Então ele fugiu e deixou cair um monte de frutas. O rosto dele não estava tão à mostra e a Aline precisa encontrar outras maneiras de expor a verdade. E enquanto tudo isso acontecia, o grupo ainda estava tentando descobrir quem vai cair dessa vez e a Joana foi eliminada. Então, enquanto os vencedores saem dali, o último cara percebeu que ele não tinha uma moeda. Isso porque a Joana roubou ele enquanto os outros estavam discutindo. E assim, o cara foi eliminado. Então na última cena, ela se juntou ao resto do grupo, falando que estava pronta para fazer qualquer coisa para vencer. O que vocês acharam desses 2 primeiros episódios de 3%? Deixa nos comentários que logo a continuação vai vir para vocês. Talvez até em episódios maiores. Então obrigado por assistirem e até a próxima.